Oi, gente, o tema de hoje é a sinalização de segurança. Vamos tratar aqui da questão das cores e a identificação dos riscos nos ambientes de trabalho. E, claro, vamos iniciar pelas suas aplicações. O que poderia me servir aqui a sinalização de segurança, né? Pode servir para eu usar como lacre, por exemplo, a etiqueta do eletricista, um travamento de uma máquina, um recipiente que eu queira lacrar, uma válvula que eu queira lacrar. Também de maneira informativa para expor aqui procedimentos, incentivar o uso do equipamento de proteção individual. O alerta, aquelas situações de maior risco, eu tenho que frisar, onde eu tenho que destacar determinado perigo. A demarcação, o layout, a organização dos ambientes de trabalho. Também para uso restritivo de acesso, para uso operacional, por exemplo, para eu autorizar a pessoa a usar um equipamento, usar lá uma empilhadeira. Também a rotulagem e o transporte de produtos perigosos, que a gente já tratou em outras aulas. Existe um campo visual, uma área mais central, onde a gente tem uma visão mais precisa, e lembrar que a gente enxerga um pouco mais para baixo do que para cima da linha do horizonte. Isso é importante para o posicionamento dos nossos indicadores, como os monitores, placas, sinalizadores luminosos. Então vamos começar pelas cores, a questão da visibilidade. Quanto melhor o contraste, melhor a visibilidade. E as cores complementares são aquelas que dão um melhor contraste. A gente tem que cuidar aqui também para balancear isso para não ter a fadiga visual. Então o formato assim, de texto mais fácil para a gente ler é com esse contraste de fundo branco e letra azul. Aqui fica um pouco mais claro, mas é mais cansativo, vai me dar fadiga visual. Por isso que a gente usa essa situação para pequenos pontos, onde a gente tem aqui, por exemplo, destacar um alerta, né? O amarelo aqui é a cor do alerta. Aqui também tem o contraste, o amarelo e o azul são cores complementares. De cima para baixo vai piorando a legibilidade. Então veja só aqui como o azul complementa o amarelo e um destaca o outro, né? Para dar uma quebrada nessa transição, a gente usa normalmente uma cor intermediária para harmonizar. Também posso usar o preto para isso. Mas aí eu tenho aqui um destaque do preto com o amarelo, que também é cor complementar do amarelo. Então seria melhor um outro tom como esse. As cores, é claro, têm uma psicologia, e isso é afetado pela nossa cultura, inclusive a cultura regional. Mas de maneira geral, o vermelho, o laranja e o amarelo exprimem calor. O verde e o azul aqui, o frio. As cores avermelhadas, alegria e satisfação. E o preto, depressão. Então, dependendo da nossa cultura, as cores têm significados diferentes, então isso vai ser importante para o aspecto regional. Aqui no Brasil a gente é bem heterogêneo e a gente se aproxima mais dessa coisa do ocidental aqui. Mas a gente tem várias culturas aqui misturadas na nossa grade, vamos dizer assim, na nossa grade cultural. Veja que lá no Oriente o branco é usado para a morte, para o luto, e aqui no Ocidente é o preto, né? Então algumas coisas mudam de região para região, e a gente, na hora de pensar em cores de ambiente de trabalho, em sinalização,
a gente tem que fazer uma coisa intuitiva, uma coisa que sirva para a cultura geral e não só para um segmento. Aqueles ambientes que são mais quentes, normalmente a gente usa tons de azul para dar uma sensação de menor temperatura, como o azul é uma cor fria, né? E assim, ao contrário, nos lugares frios a gente acaba usando o vermelho para dar a sensação de que está mais quente, né? Tá? Cores claras ali para lavabos, vestiários, ali, amarelo, laranja. A gente tem que escolher bem as cores nos ambientes. Se a gente faz uma pesquisa e realiza uma estatística, acaba chegando nesse resultado aqui. A maioria das pessoas prefere a cor azul. Tá? Então, se você for para uma entrevista de emprego, vá de azul. Você vai ter uma chance boa do seu entrevistador já simpatizar com a sua roupa. Então, os homens preferem também o azul e as mulheres também. Mas, em segundo lugar, a maioria dos homens prefere o vermelho e a maioria das mulheres prefere o verde. Isso é uma regra geral. A NR26 é a norma que trata da sinalização de segurança. A gente já viu ela em outra aula aí sobre a rotulagem de produtos químicos. Nesse caso da rotulagem, ela se referencia no sistema globalmente harmonizado de químicos. E, de maneira geral, de sinalização, ela vai se reportar a normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A primeira é essa daqui, NBR 7195, das cores, uso das cores na segurança do trabalho. E também a NBR 6493, que são as cores nas tubulações. E essa cor, claro, vai indicar o conteúdo que está sendo transportado nesse tubo. Essas outras aqui, essas três outras, a gente já viu em outras aulas, o caso do transporte terrestre, né? A questão dos pictogramas, a sinalização de incêndio. Na aula de prevenção de incêndio a gente viu, vai dar uma relembrada agora aqui. E a NBR 147253, que é a parte de rotulagem de químicos. Então, vamos ver as das cores. O uso de cores é a primeira regra, a gente entender que o uso de cores não dispensa as outras formas de prevenção. Não adianta eu pintar um painel ali de amarelo e querer que a pessoa preste atenção naquilo se eu também não ponho a proteção nesse painel. Não adianta eu colocar uma placa, perigo, piso escorregadio, se eu não tomo providências para controlar essa condição de trabalho. E a gente tem que também usar de maneira reduzida para evitar a fadiga, a distração, a confusão que um excesso de informações visuais pode nos dar. Então vamos ver cada cor aqui. O vermelho é usado para as questões de incêndio, caixas de alarme de incêndio, hidrantes, tubulações, sirenes e bombas aqui. Caixas de cobertores para abafamento de chama, em algumas situações pode-se usar isso para combate a incêndio. Extintores e a sua localização. E indicação dos extintores. Normalmente os equipamentos de incêndio são sinalizados com a cor vermelha, as placas de sinalização de equipamentos. Muita gente pensa que o vermelho é a cor de destaque, né, de atenção, mas não, tá? O vermelho a gente vai usar nessas questões de incêndio, de sinalização de equipamentos, e o vermelho também simboliza a proibição. Então, assim, um botão de parada de emergência, para poder fazer um sinal de que algo está errado, por exemplo, um indicador vermelho, quando para a circulação de óleo do nosso veículo, acende logo uma luz vermelha no painel. Quando a gente pisa no freio do automóvel, também acende luzes vermelhas atrás, né? Então, para a gente sinalizar parada, proibição. Tá? Então, está aqui o vermelho, camisa vermelha aqui para este momento da nossa aula. O amarelo é a cor do alerta, e aqui essa caixinha está bem legal, porque o preto acaba realçando o amarelo, então a gente usa muito ele integrado, assim, com aquela fita zebrada, a famosa fita zebrada de preto e amarelo. Então, sinaliza aí partes baixas de escadas, corrimões, parapeitos, espelhos de degrau de escada, equipamentos de transporte manual e motorizado, no caso aqui das empilhadeiras, pinto de amarelo. E como é alerta também, normalmente a gente usa para identificar visitantes. Você usa o capacete amarelo na obra para o visitante, colete de sinalização amarelo para o visitante.
O amarelo, então, é a cor do alerta, como a gente já viu. E nesse caso aqui, o cara que projetou essa camisa aqui foi esperto, porque ele projetou uns detalhes azuis aqui na gola, como delimitação. E o azul e o amarelo são cores complementares. Então isso acaba destacando. Então, o que a gente vai usar o amarelo? Onde eu preciso realmente despertar a atenção da pessoa. Tá? É um local onde eu tenho um perigo de colisão, os equipamentos de transporte, as empilhadeiras sempre amarelas, a farda de um visitante, por exemplo, o capacete amarelo para um visitante, o colete de sinalização amarelo para um visitante, bandeiras de alerta. Então aqui vai ser o amarelo. O branco para sinalizar corredores de sinalização aqui através de faixas, layout, né? Em algumas situações a gente usa faixa amarela também, mas só naqueles locais onde eu preciso destacar o alerta. Alguém às vezes pergunta por que não faz todas as faixinhas amarelas para a pessoa estar sempre alerta? É porque a gente está sempre alerta nos causa também fadiga e a gente acaba relaxando para o risco. Então a gente usa aqui a sinalização com faixas brancas e naqueles ambientes onde precisa o alerta a gente destaca em amarelo. Vocês podem se lembrar aí da sinalização de trânsito, onde é proibido estacionar, proibido ultrapassar, a faixa é amarela. Onde é de orientação é branca. Por exemplo, a própria faixa de segurança de pedestre é branca. Listra branca com preto para ter contraste também. Né? A localização dos coletores de resíduos, também com localização de bebedouros. O azul é a cor da instrução, a gente vai usar para barreiras de advertência, também a canalização de ar comprimido, como a gente vai ver agora na norma de tubulações, prevenção contra movimento acidental de máquina, avisos, né, placas de instrução. Então se lembre que o azul é a cor da instrução. A gente vai estar utilizando em placas, em quadros, onde a gente queira dar uma mensagem de instrução, por exemplo, o uso do EPI, alguma condição de operação de uma máquina, uma sequência operacional, sempre dentro daquele princípio de que a gente tem que ser claro e objetivo. A gente não tem que ficar fazendo todo um manual de instruções ou fazer lá um texto interminável numa placa de sinalização. Tá? Isso aí tem outros formatos para a gente fazer, como por exemplo uma cartilha, um manual, um programa, onde a pessoa vai poder sentar e ler. No ambiente de trabalho é você bater o olho e entender. Tá? Observar e entender e aquela mensagem ficar. Temos que tomar esse cuidado de evitar a poluição visual, ser claro e objetivo. O verde é a cor da segurança, a gente se lembra logo da natureza. Canalizações de água potável, caixas de socorro de urgência, macas, chuveiros de segurança, fontes lava-óleos, caixa contendo os EPIs, emblemas, aquela cruzinha da CIPA, emblemas de segurança, também outros dispositivos de segurança. O laranja é a mistura do amarelo, que é o alerta, com o vermelho, que é a proibição. Então a gente vai usar para perigo, canalizações contendo aço, partes móveis de máquinas, partes internas de guardas removíveis de máquinas, para a gente justamente poder enxergar que algo não está normal ali, faces internas de caixas protetoras aí de dispositivos elétricos, a cor para os componentes de tubulações elétricas aí é o cinza, mas essas faces internas a gente pinta de laranja para a pessoa logo enxergar que algo não está normal ali, porque a tampa está aberta. Né? Equipamentos de salvamento aquático também, para facilitar a localização da pessoa. Aqui é a guarda de uma caixa de um painel de disjuntores. O laranja é a cor, então, aqui do perigo. Se lembre que a gente vai ter que usar só na situação correta, onde eu queira expressar perigo, por exemplo, uma face exposta de uma parte móvel, uma parte interna ali de um painel elétrico,
uma guarda, uma proteção, a gente pinta pelo lado de dentro de laranjado para poder destacar quando estiver aberto e a pessoa saber que tem algo errado ali, tem uma coisa fora de rotina que eu vou estar tendo que corrigir, tá? Então, laranjado para o perigo. Existem várias outras cores para situações específicas, como por exemplo aí o preto para canalizações de inflamáveis, se usa isso em tubulações de máquinas, púrpura para radiação ionizante, o lilás para tubulações contendo álcalis, que são substâncias básicas, né, as bases fortes. E não é qualquer cor. O vermelho que eu vou usar no extintor de incêndio é sempre o mesmo vermelho, que é esse padronizado pelo sistema Munsell. Então é o vermelho 5R4/14. Então tem um padrão que eu vou conseguir replicar. Eu tenho que ter norma, tem que ter padrão. Não é à toa que o sistema ISO, né, se chama ISO, né, International Standardization Organization, mas a palavra ISO significa padrão. E agora vamos ver as cores nas tubulações. Então separei essa figura para ficar mais fácil. A gente vai pintar os tubos, o caso do vapor é o branco, tubulações de ácido, como eu já falei ali, é o laranja, tubulação de ar comprimido azul, tubulação para eletrodutos é o cinza. Então isso facilita muito quando a gente se deparar num ambiente. É claro que a gente tem que ter essa instrução e a gente saber quando for dar manutenção, saber que aquele tubo azul ali é ar comprimido, que aquele tubo amarelo é um gás não liquefeito, que o vermelho é tubulação de incêndio, que o verde é água potável, que o cinza é eletricidade. A gente pode também colocar uma etiqueta em algumas regiões desse tubo sinalizando isso, mas o ideal é pela cor. A sinalização ela tem que ser clara e objetiva, ela não precisa de uma explicação a mais. É como você olhar uma pessoa bonita, bem vestida, você não precisa explicar que o brinco está combinando com o colar, que a calça combina com a camisa. Você bate o olho e acha bonito. Então a sinalização tem que ser isso, tem que ser intuitiva, tem que ser clara, tem que ser objetiva. Se precisar de explicação, é porque a pessoa está mal vestida. É porque aquele brinco não combinou com o colar, então é porque não ficou harmônico, não está sendo eficaz a minha sinalização. O objetivo da sinalização aqui não é simplesmente traçando esse paralelo aí com a vestimenta das pessoas, mas não é simplesmente classificar como feio ou bonito, mas alertar para uma determinada situação. Sobre incêndio a gente já estudou, mas vamos dar uma repassada. NBR 13434, parte 2. Então, estamos aqui com as placas de fugas, sempre a cor da segurança, verde. E placas de sinalização de equipamentos, vermelho. Aqui, por exemplo, para sinalizar o armário de mangueiras e a tomada d'água, que é o hidrante, a gente usa o H e nas mangueiras usa aquele símbolo de mangueira. Se o hidrante for instalado dentro do armário de mangueiras, a gente usa só aquele símbolo de mangueira. Existem sinalizações padronizadas também por normas específicas, é o caso dessa do espaço confinado, que a gente já estudou. E um padrão internacional seria, assim, uma palavra de alerta numa elipse e uma frase descritiva num retângulo. E uma regra geral que se usa também é sempre a cor mais escura realçando a clara. Nas trevas, procure a luz. Né? Então, essa placa da direita aqui seria mais adequada. Assim também aqui o contraste para perigo, né? Sempre a cor mais escura realçando a cor clara. E aí a gente usa as cores para várias aplicações aqui. Nem toda placa de segurança é verde. Né? Elas podem ser de várias cores, por exemplo, com o vermelho da proibição, o amarelo do alerta, o azul da instrução. A gente pode usar pictogramas também e frases descritivas. Nesse caso aqui está seguindo um padrão de palavra de destaque num retângulo e a frase descritiva também logo abaixo, né? Mas poderia usar uma elipse e um retângulo embaixo. Ó, esse daqui para alerta, amarelo destacado com preto. Lembre que a gente tem que ser claro e objetivo, não tem que criar confusão, sinalização em excesso é ruim e a gente tem que dosar muito bem isso. A sinalização não substitui outras formas de proteção.
A gente tem que estar pensando aí no equipamento de proteção coletiva, o equipamento de proteção individual, a instrução, né, a capacitação para o trabalho em ambientes de risco. Ok? Muito obrigado. Façam as tarefas aí da nossa aula e até a próxima.